Olá, amigos, vamos começar mais uma semana econômica que promete vir recheada de dados importantes aqui da economia brasileira e também lá fora dos Estados Unidos. Mas antes de começar a comentar sobre o que vai acontecer na economia, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no canal, também compartilharem esse conteúdo e deixarem seus comentários sobre se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês querem ter mais conteúdo sobre algum assunto específico, se vocês têm dúvidas também sobre o que eu compartilho aqui, basta ir lá nos comentários que eu estou sempre acompanhando de perto. Então não se esqueça de inscrever no canal, também ativar as notificações, curtir e compartilhar. E também queria deixar aqui o meu contato à disposição para aqueles que queiram contratar uma palestra agora no final do ano ou no início de 2025 sobre os cenários econômicos aqui do Brasil, do mercado também internacional e especificamente do seu setor. Basta entrar em contato para que a gente veja questões de agenda e também de orçamento. Mas vamos lá, a semana promete ter dados muito importantes aqui na economia brasileira e também lá nos Estados Unidos, o que termina repercutindo muito aqui dentro do nosso país. Na segunda-feira já há a divulgação do Boletim Focus e sempre a gente fica de olho no que o mercado está prevendo para a economia brasileira, nos seus principais indicadores para esse ano e para os próximos anos. Na semana passada, inclusive, o Boletim Focus trouxe uma novidade bastante preocupante. A expectativa de encerramento do ano de 2025 em relação à Selic foi de uma Selic num patamar, pela primeira vez, maior do que 2024. Então significa que essa trajetória de elevação de Selic que a gente está observando agora deve continuar em 2025 e isso vai ser muito importante porque taxa de juros muito elevada faz com que a economia brasileira termine freando bastante com o objetivo de controlar a inflação. Então esse é um dado que a gente precisa acompanhar de perto para ver como o mercado vai precificar a Selic para esse ano e para os próximos. Além disso, na segunda-feira teremos ainda a divulgação de outro dado muito importante também pelo Banco Central, que é o balanço de transações correntes do Brasil com o resto do mundo e o ingresso de investimento estrangeiro direto aqui no Brasil, isso tudo para o mês de outubro. Esse dado é importante que mostra como os investidores internacionais estão confiantes em relação à economia brasileira. O balanço de transações correntes do mês de setembro foi negativo em 6,5 bilhões de dólares, mas terminou sendo compensado com uma entrada líquida de 5,2 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto. Então a gente vê aí que as reservas internacionais não estão tendo modificações muito importantes no seu saldo. A gente tem reservas internacionais muito altas, em torno de 350 bilhões de dólares. Na terça-feira, teremos divulgação de dados importantes da inflação brasileira. O IPCA 15 vai ser divulgado pelo IBGE para o mês de novembro. E aí todos os olhares estão muito atentos em relação ao comportamento da inflação brasileira, o que pode ajudar a determinar a política de juros aqui do Brasil. Então a gente tem que ver como que a IPCA 15 vai se comportar, se ele vai ficar próximo do teto da meta no acumulado de 12 meses, o que pode indicar novas elevações da taxa de juros por aqui. Além disso, lá nos Estados Unidos teremos a divulgação da ata do FONC, o equivalente ao Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, só que lá do Federal Reserve nos Estados Unidos. Essa ata é muito acompanhada porque ela traz mais detalhes sobre a decisão de juros dos integrantes do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil devemos ter finalmente o anúncio do pacote de redução de despesas para os anos de 2025 e de 2026. Esse tão esperado anúncio desse pacote que é muito importante, já que o déficit vem sendo uma preocupação constante aqui na economia brasileira. Esse anúncio já foi adiado diversas vezes e agora parece que na terça-feira vamos ter a divulgação. Se fala numa economia em torno de 70 bilhões de reais entre os anos de 2025 e de 2026 para ajudar a fazer com que as metas do arcabouço fiscal sejam cumpridas.
E aí você deve ter anúncios relacionados ao BPC, ao seguro-desemprego, ao reajuste do salário mínimo, também a inclusão dos militares nesse pacote, porque grande parte também do problema é previdenciário. Então, vamos aguardar para ver que dados serão divulgados em relação a esse pacote de redução de despesas, que já não deve trazer impacto esse ano, já que estamos aí no final de novembro e muitas dessas medidas só devem passar a tomar efeito a partir do ano que vem. E na quarta-feira teremos a divulgação de um dado muito importante na economia americana, a divulgação do PIB do terceiro trimestre. Ele é muito esperado pelo mercado porque vai mostrar se a economia americana continua forte, resiliente em seu crescimento econômico. E a expectativa é que o crescimento do PIB em termos anualizados se mantenha nos 2,8%. Se vier um pouco abaixo, isso pode dar motivos para que o Federal Reserve aumente o nível de queda da taxa de juros. Se vier uma economia muito aquecida, pode ser que o Federal Reserve reduza ou até mesmo pare a redução de taxa de juros por lá. E esse dado, inclusive, também vai ser complementado com o índice de preços ao consumidor, PCI, que eles chamam, que é dos gastos de consumo pessoais dos Estados Unidos do mês de outubro. No mês de setembro, houve um crescimento de 0,2%, e no acumulado 12 meses está em 2,1%. Esse dado também vai ajudar a entender melhor como está a inflação, e se a economia americana vai continuar crescendo com inflação baixa ou se a inflação vai acelerar, fazendo com que o Federal Reserve pare de reduzir a taxa de juros por lá. Na quinta-feira teremos dados de inflação aqui no Brasil do IGPM, o índice que é utilizado para o reajuste dos contratos de aluguel. Vai ser divulgado para o mês de novembro e no mês de outubro houve uma aceleração com uma elevação de 1,52%. Então é importante acompanhar também para saber como que está o índice de preços, que utiliza inclusive uma métrica dos preços a nível de atacado. Em geral, a inflação começa pelo atacado e depois chega no varejo. E o IGPM consegue medir, de certa forma, como está essa inflação. Outro dado muito importante a ser divulgado na quinta-feira é o CAGED para o mês de outubro. Ou seja, a divulgação com relação ao nível de empregos formais que foram gerados no mês de outubro. No mês de setembro, houve uma geração líquida de 247 mil vagas. E esse ano a gente vem tendo um ano muito positivo em geração de vagas líquidas. Isso deve se repetir no mês de outubro, até porque o quarto e último trimestre do ano é um trimestre onde você tem um aquecimento de contratações, principalmente para o varejo. Na sexta-feira, para encerrar a semana, teremos a divulgação pelo IBGE da PNAD contínua e da taxa de desemprego para o trimestre encerrado em outubro. Essa taxa vem se aproximando cada vez mais do nível mais baixo da série histórica, muito próximo dos 6%. No trimestre encerrado em setembro, a taxa estava em 6,4%. E aí você tem uma redução, provavelmente acontecendo para os meses de outubro, novembro e dezembro, por conta das contratações de final de ano que devem impactar. Também na sexta-feira teremos um dado muito importante aqui da economia brasileira, que vem sendo muito acompanhado pelo mercado. O balanço e o superávit orçamentários aqui para o mês de outubro e também a relação dívida-PIB, a dívida líquida e a dívida bruta. É importante acompanhar esse dado porque ele vem sendo cada vez mais negativo. No mês de setembro houve um déficit de 7,34 bilhões de reais. No acumulado do ano já chega muito próximo dos 100 bilhões e a relação dívida-PIB já está em 78,3% no mês de setembro. Houve um crescimento de quase 7 pontos percentuais ao longo desse ano. Então a gente vem muito preocupado com relação a isso porque você tem medidas sérias que precisam ser adotadas pelo governo para a redução de despesas.
Na sexta-feira ainda vai ter a divulgação pela ANEEL da bandeira tarifária para o mês de dezembro. Essa bandeira tarifária, sendo um patamar mais elevado, pode trazer mais pressão inflacionária, né, para a economia brasileira, fazendo com que a gente venha a encerrar o ano estourando o teto da meta, né, de inflação, que é de 4,5%. No campo político, como eu já mencionei, na terça-feira há grandes expectativas para o anúncio desse pacote de gastos, de redução de gastos, na realidade, pelo governo. Então, a gente vê o dólar pressionado por conta disso, a bolsa caindo, muitas críticas do mercado, né, pelo anúncio que já deveria ter sido feito há bastante tempo. E também no campo político, olhando mais a política internacional, tem um fato muito preocupante que vem se elevando aí nos últimos dias. O Carrefour francês anunciou que não iria mais comprar carnes oriundas do Mercosul. E isso traz aí um impacto significativo no mercado exportador brasileiro. E agora você tem também retaliações acontecendo de frigoríficos nacionais que estão boicotando a entrega, o fornecimento de carnes para o Carrefour aqui no Brasil. E o Carrefour brasileiro, o grupo Carrefour brasileiro, é um dos que mais representa em termos de receita para o Carrefour como um todo. Então, essas ações trazem aí consequências importantes e a gente precisa ver como que isso vai se desenrolar, né, ao longo dessa semana. Se o governo brasileiro, por exemplo, vai se pronunciar com relação a isso. Então é isso, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, não se esqueçam de ativar as notificações para que vocês possam sempre ficar sabendo em primeira mão dos novos vídeos que eu compartilho por aqui. Também me sigam nas demais redes sociais, no Instagram, no X, no LinkedIn. É fácil de me encontrar, basta procurar por Écio Costa ou até mesmo @Écio Costa para ficar também por dentro de artigos que eu escrevo, né, de outros assuntos que eu trato, além desses vídeos que eu posto por aqui. Então é isso, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.